Plano de Estudo Tutorado, quarto ano, Ensino Fundamental, volume 4, 2021, História, semana 5. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Ensinando e Aprendendo Sempre. Vamos fazer a semana 5 de História do quarto ano, tema Imigração no Brasil. Vamos começar. Caro estudante, hoje veremos como a chegada de pessoas de tantas nacionalidades somaram a nossa diversidade. Nosso país é uma tremenda mistura cultural. Breve apresentação. A marca da imigração no Brasil pode ser percebida especialmente na cultura e na economia das duas mais ricas regiões brasileiras, Sudeste e Sul. A colonização foi o objetivo inicial da imigração no Brasil, visando ao povoamento e à exploração da terra por meio de atividades agrárias. A criação das colônias estimulou o trabalho rural. Deve-se aos imigrantes a implantação de novas e melhores técnicas agrícolas, como a rotação de culturas, assim como o hábito de consumir mais legumes e verduras. A influência cultural do imigrante também é notável. História. A imigração teve início no Brasil a partir de 1530, quando começou a estabelecer-se um sistema relativamente organizado de ocupação e exploração da nova terra. A tendência se acentuou-se a partir de 1534, quando o território foi dividido em capitanias hereditárias e se formaram núcleos sociais importantes em São Vicente, Pernambuco. Foi um movimento, ao mesmo tempo, colonizador e povoador, pois contribuiu para formar a população que se tornaria brasileira, sobretudo no processo de miscigenação que incorporou portugueses, negros e indígenas. Chegaram os imigrantes. Os imigrantes europeus começaram a chegar ao Brasil na primeira metade do século XIX para ocupar o sul do país. Com a expansão da cafeicultura no oeste paulista, uma nova leva de imigrantes chegou para trabalhar nas fazendas de café. Esse movimento aumentou com o fim da escravidão. Porém, é importante ressaltar que o trabalho assalariado e o trabalho de escravizados existiam no Brasil ao mesmo tempo, e essa situação se intensificou durante o século XIX. A maior parte dos imigrantes vinha da Europa, eram portugueses, espanhóis, italianos, alemães, entre outros. Eles saíam do país de origem devido a dois fatores principais: dificuldades econômicas e conflitos. No Brasil, esses imigrantes tinham o sonho de obter melhores condições de vida. Para isso, estavam dispostos a trabalhar nas lavouras de café e onde mais fosse necessário. Para atrair a mão de obra imigrante, principalmente de origem europeia, o governo brasileiro criou algumas campanhas no exterior. Por meio de folhetos, cartazes e exposições, passava-se a ideia de que o Brasil era um país de fartura, cheio de riquezas naturais e sem guerra. Para saber mais, imigrantes de São Paulo, aí tem o link para vocês. Então vamos iniciar as atividades da semana 5 de História do quarto ano. Atividades. Número 1. Quando os imigrantes europeus começaram a chegar no Brasil? Então, quando os imigrantes europeus começaram a chegar no Brasil? Foi na metade do século XIX. Você vai marcar aqui. 2. Complete as lacunas. Com a expansão da cafeicultura no oeste paulista, uma nova leva de imigrantes chegou para trabalhar nas fazendas de café. Esse movimento aumentou com o fim da escravidão, porém é importante ressaltar que o trabalho assalariado e o trabalho de escravidão existiam no Brasil ao mesmo tempo, e essa situação se intensificou durante o século XIX. Então, essas informações tem todas lá no texto, para a gente completar as lacunas. Número 3. Quais eram os sonhos dessas pessoas e o que estavam dispostos a fazer quando vinham para o nosso Brasil? Quando vinham para o Brasil, essas pessoas tinham um sonho de obter melhores condições de vida. E essas pessoas estavam dispostas a trabalhar nas lavouras de café e onde mais fosse necessário. Então, aqui está perguntando, olha, quais eram os sonhos? Então, obter melhores condições de vida e o que estavam dispostos a fazer. Então, todos eles, homens, mulheres, então estavam dispostos a trabalhar nas lavouras de café e onde mais fosse necessário. Vamos para o próximo.
Leia o trecho a seguir, o trabalho nas fazendas. Os estrangeiros que chegavam ao Brasil eram encaminhados para as hospedarias de imigrantes. As principais ficavam em grandes cidades do Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. O desembarque e a acolhida em uma hospedaria variavam de acordo com o local onde ficavam as terras dos fazendeiros que contratariam os imigrantes. Na hospedaria, eles já assinavam os contratos de trabalho e rumavam para as fazendas. Nas lavouras de café, homens, mulheres e muitas vezes crianças cumpriam jornadas exaustivas de 10 a 14 horas de trabalho. E as mulheres também eram responsáveis por cuidar dos alojamentos e dos filhos. As duras condições nas fazendas levaram muitos imigrantes a voltar a seus países. Outros escolheram migrar para as cidades, trabalhando como sapateiros, costureiros, marceneiros, etc. E alguns optaram pelas áreas portuárias, onde trabalhavam como carregadores e ensacadores de café. Número 5. De acordo com o texto, alguns imigrantes tiveram dificuldade de lidar com o trabalho pesado da fazenda, indo para as cidades em busca de trabalho. Quais os trabalhos que eles passaram a exercer? Então, eles foram para a cidade e aí faziam serviço de sapateiros, costureiros, marceneiros e alguns também optaram pelas áreas portuárias, onde trabalhavam como carregadores e ensacadores de café. Número 6. Marque as afirmativas corretas. Então, nós temos aqui, olha, letra A. Os estrangeiros que chegavam ao Brasil eram encaminhados para as hospedarias de imigrantes. As principais ficavam em grandes cidades do Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Verdadeiro, né? Acabamos de ver lá no texto. B. O desembarque e a acolhida em uma hospedaria variavam de acordo com o local onde ficavam as terras dos fazendeiros que não contratariam os imigrantes. Então, é falsa, porque ficavam, perto das terras dos fazendeiros que contratariam os imigrantes. Eles estavam ali, pertinho, olha, onde ficavam as terras dos fazendeiros que iriam contratá-los. Então, esse não existe. Então, essa opção aqui é falsa. Letra C. Nas lavouras de café, homens, mulheres e muitas vezes crianças cumpriam jornadas exaustivas de 10 a 14 horas de trabalho. Verdadeiro, né? Acabamos até de ver aqui, olha, que eram exaustivos, olha. Nas lavouras de café, homens, mulheres e muitas vezes crianças cumpriam jornadas exaustivas de 10 a 14 horas de trabalho. E as mulheres também eram responsáveis por cuidar dos alojamentos dos filhos. Então, é sim verdadeiro essa aí, que jornadas exaustivas de trabalho, verdadeiro. E aqui a letra D. E as mulheres também não eram responsáveis por cuidar dos alojamentos e dos filhos. Tinha uma equipe que cuidaria tanto do alojamento quanto das crianças. Nossa, acabamos de ver agora, né? Vocês viram. As mulheres eram, além de elas fazerem todo o trabalho, elas eram sim, não é? Aqui tá errado, não eram? Então, eram responsáveis por cuidar dos alojamentos e dos filhos. Então, a letra D é falsa. Letra F. As duras condições nas fazendas levaram muitos imigrantes a voltar a seus países e alguns optaram pelas áreas portuárias, onde trabalhavam como carregadores e ensacadores de café. Verdadeiro. Então, a gente viu aí no finalzinho do texto, né? Que nós vimos que sim, eles começaram a voltar para os seus países, porque, olha, levaram as duras condições, trabalhavam muito, né? Então, as duras condições das fazendas levaram muitos imigrantes a voltar a seus países. Outros escolheram migrar para as cidades, trabalhando como sapateiros, costureiros, e alguns optaram pelas áreas portuárias, onde trabalhavam como carregadores e ensacadores de café. Então, alguns voltaram realmente para os países deles. Então, ficou assim a nossa resposta. Ficou V, F, V, F, V. Então, finalizamos a semana 5 de História do quarto ano. Eu te aguardo no próximo vídeo. Peço para você deixar o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito, não for inscrita ainda. Compartilhe também o vídeo. Vou deixar na descrição a semana
5 de português, matemática, ciência, geografia e a de história você já está vendo agora, né? Um grande abraço e até o próximo vídeo.